Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Eu desejo a paz, a graça, o poder, a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos divinas na sua vida e a misericórdia do Senhor que a cada momento está sobre nós. Então, sejam muito bem-vindos. Que bom, nós estamos mais uma vez em mais um programa, A Voz da Profecia. A palavra é nossa. Aliás, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que bom que estamos juntos para mais um encontro hoje, que nós vamos estudar mais um capítulo da Bíblia, mais especificamente Tito capítulo 3. Curtinho, né, essa carta, e hoje o último capítulo, capítulo 3, onde nós vamos esboçar um pouquinho mais os conselhos de Paulo, não só para aquela época, mas para nós também. O que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje? O que nós devemos aplicar para nós? É isso que nós vamos descobrir no programa de hoje. Então não saia da nossa sintonia, porque nós estamos aqui com esse intuito de aprender e de mais ainda, colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Olá, Evandro, como vai? Como tem passado? Como foi sua semana? Conte-nos as boas novas. Olá, Leila, olá a todos que estão nos ouvindo, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com cada um de nós. Eu sou da cidade de Santa Cruz com a paz do Senhor. Bom, minha semana foi abençoada, foi tranquila, foi guiada por Deus, então eu fico feliz por mais uma semana estarmos juntos aqui. Hoje temos também, Leila, um aviso muito importante para passar aqui para a cidade de Santa Cruz, que é no dia 25 de outubro, a marca aí na sua agenda, certo? 25 de outubro, em um sábado, último sábado do mês, às 19 horas, na Praça da Academia da cidade, haverá louvores aqui na cidade de Santa Cruz. Você que mora aí perto da Praça da Academia, você que gosta de ouvir louvores também, esteja lá na praça no dia 25 de outubro, em um sábado, às 19 horas, que vai ter muitos louvores lá para engrandecer o nome de Deus. Exatamente, então não perca, são muitos convidados da Igreja Adventista, aqueles que têm o dom da música estarão lá para cantar, para louvar, tá? Então participe junto conosco, junto com toda a hoste celestial, que são os anjos, para engrandecer o nome de Deus através da música, tá? Então é um grande evento, todo mundo vai estar lá reunido, vai ter também ministração da palavra e, claro, muita música em exaltação ao nome de Deus. Então, vá lá, participe, não esqueça essa data, tá? Dia 25 de outubro, último sábado desse mês, 19 horas, na Praça da Academia da cidade. Você não pode ficar de fora. E um detalhe, né, Evandro? Totalmente gratuito. Você só vai lá e vai louvar, e vai cantar, e vai sair cheio de poder, cheio do Espírito Santo, reavivados, com mais ânimo, com mais esperança, porque as músicas com certeza podem tocar o seu coração. Podemos dizer que vamos de graça, mas voltamos cheios do Espírito Santo, ricos, né, com a bênção de Deus, né? Lembrando também que temos também o nosso canal lá no YouTube, né? Você que tem celular, telefone, televisão, computador, vai lá no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz, e lá tem todos os programas anteriores para você ouvir, meditar e orar também junto com o programa. E também na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar sua mensagem, mandar seu pedido de oração, pois queremos fazer essa interação aqui com a cidade de Santa Cruz. Isso mesmo. E falando em interação, uma das músicas que também fala o nosso coração é A Igreja, que é a música que vai ser cantada por Luiz Cláudio. E Deus deseja que a igreja tenha essa interação uns com os outros, que ame uns aos outros. E lembrando que a igreja não é o templo, não são os blocos, não é o cimento, mas é cada um que compartilha da palavra de Deus. Você é a igreja. Todos nós somos a igreja de Deus. Então essa é a música de Luiz Cláudio que nós vamos ouvir. E também vamos ouvir Reavivados por Sua Palavra, aquela introduçãozinha rápida do que nós vamos estudar hoje. Então o programa promete. Fica na nossa sintonia. A gente volta já já para orar e começar a leitura de hoje.
muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM.
Quando comecei a estudar a Bíblia, descobri doutrinas novas que antes não conhecia. Empolgado com minhas novas descobertas, decidi confrontar pessoas de outras igrejas para mostrar que elas estavam erradas e eu estava certo. Eu me recordo que me envolvi em diversos debates e consegui algumas vezes deixar meu oponente envergonhado diante de meus argumentos. Porém, minha estratégia nunca ganhou alguém para Cristo. Pelo contrário, no final de cada debate, eu ganhava um novo inimigo. Sabe, na minha jornada descobri que muitas vezes podemos usar a Bíblia como chicote para machucar os outros. Isso não é o que Deus quer. No 3º capítulo que Paulo escreveu a seu amigo Tito, ele fala sobre discussões e debates sem sentido. A partir do verso 9, ele aconselha: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Paulo não é contra a exposição de ideias, mas o que ele está falando é sobre insistir em apresentar a verdade para quem não quer ouvir. Isso é o mesmo que levar remédio para quem não quer ser curado ou levar comida para quem não está com fome. Na vida, precisamos de sabedoria para saber a hora de falar e a hora de ficar calado, assim como distinguir entre pessoas que devemos nos aproximar e pessoas que necessitamos nos distanciar. Muito bem, já estamos de volta. Que bom que você está aqui conosco e aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. Aí nessa breve introdução nós vimos conselhos preciosíssimos baseados no capítulo 3 da carta que Paulo escreveu a seu amigo Tito. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Mas antes, como de costume, como de hábito, e é claro que é primordial, quando nós vamos estudar a Bíblia, precisamos da companhia do autor. Vamos juntos neste momento falar com Deus. Ore junto comigo. Pai querido, Senhor nosso Deus, Deus eterno que habita nas mais alturas dos céus e que ao mesmo tempo nos dá teu Santo Espírito para estar aqui conosco, juntos para estudarmos, meditarmos, refletirmos, aprendermos e com a tua ajuda colocar em prática o que a tua palavra ensina. Então, por favor, Senhor, nos ilumine neste momento, dando discernimento e entendimento da tua palavra e que essa mesma palavra faça efeito na nossa vida, transforme cada um que está ouvindo neste momento. Então permaneça conosco, Senhor. Nos entregamos em tuas santas mãos para nos ajudar a compreender. Abençoe Santa Cruz, abençoe todos aqueles que tiraram esse tempinho para te ouvir. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor atenda, por favor, sendo da tua vontade e em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao finalzinho aí da carta de Tito, aliás, da carta para Tito. Na sexta-feira passada, a gente estudou o capítulo 2, onde Paulo falou quais são os deveres das várias classes de pessoas crentes, ou seja, não importa se é jovem, idoso, homem ou mulher, adolescente, todos devem ter a índole de caráter, a integridade espiritual, para que assim seja também bom exemplo para a sociedade. Inclusive, ele enfatizou aquelas pessoas que são mais velhas e mais experientes, ensine os mais jovens também a se portarem no temor do Senhor. E ele falou também dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, que ele mesmo disse que Jesus Cristo logo, logo vai voltar, o Salvador Jesus Cristo, mas que a gente viva de maneira piedosa e que a gente viva como se Jesus voltasse amanhã ou até mesmo hoje, daqui a 1 minuto ou daqui a 1 hora. Bem? E não falta conselho. No capítulo 3 também, Paulo enfatiza a obediência às autoridades e também a salvação pela graça e que leva às boas obras. Nós somos salvos pela graça? Sim, isso já foi muito bem esclarecido em programas anteriores. Mas isso faz com que eu não faça as boas obras só porque eu sou salvo pela graça?
Claro que não, né? Então, vamos ao texto. Capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver até o versículo 7. Leia junto comigo. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E verso 7, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Belas palavras. Às vezes eu fico pensando assim, enquanto Paulo escrevia essas cartas, né? E falando mais de comportamento humano. Deveria ser uma coisa natural, deveria ser uma coisa que fosse simples, normal no nosso dia a dia. Sermos pessoas de caráter de boa índole. E aqui é onde ele enfatiza como devemos ser e também como não devemos ser. E ele já tinha aconselhado Tito exatamente nisso. Agora ele fala para a sociedade em si. Então o que Paulo está querendo nos dar mais ênfase nesse capítulo, Evandro? Bom, o que Paulo, conduz a Tito nessas cartas, primeiramente não se refere também só a Tito. Ela é exclusivamente também direcionada a cada um de nós, Não só esse capítulo 3, mas também praticamente os outros 2, Ou então podemos aprimorar ainda mais em toda a Bíblia, Porque ela fala sobre conduta cristã, como um cristão deve se comportar. E aqui também eu expando dizendo que um cristão, ele tem que viver de uma conduta boa, mas não só necessariamente um cristão, mas cada indivíduo de qualquer denominação, sendo ateu ou não. Um indivíduo tem que ter boas condutas, ou não é verdade? E aqui Paulo ensina para ter uma boa conduta cristã. Então veja, a gente já começa dizendo que Paulo diz, olha, lembre-se. Então a gente vê muito isso na Bíblia de se lembrar, porque o ser humano é esquecido das coisas, ou não é? Então, uma coisa que eu percebi, que eu estava estudando a lição da escola sabatina nessa semana, é que a gente não pode esquecer as bênçãos que Deus tem nos dado. A gente não pode esquecer o dom da graça da gente acordar todos os dias pela manhã, sabe? Nunca se esqueça do quanto Deus te abençoa todos os dias, Então a gente tem que sempre se lembrar, de estudar a Bíblia, orar e tudo mais. E também de uma conduta cristã também tem que ser assim. Então eu tenho que me lembrar de, opa, eu fiz coisa errada, vamos lá me corrigir, até que um dia eu tenha uma conduta boa, Porque, lembre-se a todos que sujeite aos governantes e às autoridades. Então, um bom cristão, ele tem que obedecer a um policial, a um bombeiro, a um enfermeiro, sabe? Porque eles são autoridades que cuidam e protegem, Eu tenho que ser obediente a eles, estar sempre pronto para fazer o bem, Mesmo que eu esteja andando no meio da rua e veja uma senhorinha derrubando as compras do mercado, eu tenho que ir lá e ajudar. Eu tenho que estar sempre ali com a mão estendida para ajudar. Então, Leila, só nesse primeiro verso, só tanto de coisa que tem para falar, porque é algo que não é só de cristãos, mas sim também de todo ser humano, não é? Qualquer um na sociedade que deve ter consciência
de que nós devemos ser pessoas honestas, devemos ser pessoas íntegras na sociedade, até porque nós devemos pagar as nossas contas, não importa se somos de igreja, religiosos ou não, devemos exercer o nosso dever como cidadãos. Então, outra coisa que Paulo até fala também no versículo 2 é não difamar ninguém, mentir, contar história, fofoca, tá? Mas que a pessoa dê provas de que é cortês, de que é gentil para com todos. Mas hoje em dia a gente vê uma sociedade que, quando é ofendido, quer revidar. E desde criança a gente vê isso. Eu sou professora, tenho alunos de 9, 10 anos, e às vezes quando um faz uma brincadeira, aí o outro quer revidar. Aí o outro quer revidar com mais violência ainda. Aí o outro quer revidar também. E fica nesse ciclo vicioso de violência e de desrespeito. Aí se um fala uma palavra, aí o outro quer revidar. Então a gente aprende isso desde pequeno, né? Que deve revidar. Mas eu costumo sempre dizer para eles, sejam gentis e respeitosos uns com os outros. Então aqui Paulo diz a mesma coisa, que nós devemos ser corteses, educados, gentis com todos. Se todos tiverem essa atitude, então não deveria ter uma sociedade tão hostil pelo qual nós vivemos, tá? Então todos nós devemos dar prova de que somos realmente pessoas que têm bons modos, educação, que é honesta, que é íntegra, que sabe se comportar, tá? Até porque Paulo diz que isso é do ser humano. Como eu disse, né, desde criança a gente aprende isso. Se o outro tropeça, a gente costuma rir em vez de ajudar. E essa é a sociedade que nós vimos. Mas ele mesmo também, ele não deixou de se incluir, como ele disse no versículo 3. Nós já fomos nécios, ou seja, já faltou entendimento para nós. Nós já fomos desobedientes, desagarrados, escravos. Então, ou seja, eles também já erraram. Mas o mais importante, corrigir. Isso, né? Tanto é que Paulo era perseguidor, não era? Estava lá sempre perseguindo os cristãos, mas ele fala, né? Vivíamos na maldade, né? Então perceba, ele então mudou isso. Ele teve aqui uma mudança de cenário. Então Paulo não tinha uma conduta cristã, mas então mudou, né? Então eu acho que todos nós já passamos algum dia de fazer alguma maldade, de uma inveja, uma ira, alguma enganação, sabe? Mas isso tem que ser passado, porque no verso 4 fala, mas da parte de Deus, olha, nosso Salvador, ele manifestou bondade e amor por nós, não por causa dos nossos atos de justiça que nós praticamos, não, ou seja, só porque eu era mau, aí eu comecei a fazer bondade, pronto, Deus se manifestou em mim. Não, isso significa que Deus já nos abençoou para que a gente estivesse já sendo moldado, né? Antes mesmo de eu mudar, Deus já estava me conduzindo a mudar, né? Então, mas devido à misericórdia de Cristo nas nossas vidas, né? Cristo nos lavou pelo seu amor regenerador e renovador através do Espírito Santo. E Cristo derrama sobre nós pouco. Não, olha só, é generosamente, muito amor por nós através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então perceba, Leila, muitas pessoas fizeram muitas coisas erradas? Fizeram, mas o amor de Cristo é regenerador, renovador, através do Espírito Santo somos lavados e agora podemos ter uma conduta cristã através e por meio de Jesus Cristo. Ou seja, qualquer um pode mudar. Sim. E qualquer um que deseja mudar, Deus consegue mudar. Então precisamos primeiramente ter o desejo e ter consciência de que precisamos mudar. Então quando nos colocamos nas mãos de Deus, sobre a direção do Espírito Santo, então aquela pessoa que era agressiva, briguenta, barraqueira, que falava palavrão, ela se permite ser moldada, então ela já vai ter a sua fala, o seu jeito já vai ser mais gentil, mais educado, mais ponderado com as palavras, né? Até porque o próprio Jesus, ele sempre foi gentil. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra mal educada saiu da sua boca. E hoje a gente vê que muitos estão usando essa
essa carapaça de que estão na igreja, que são da igreja, mas que guardam aquela certa mágoa. Então, a gente vê pessoas que querem ser realmente cristãos, mas no fundo, as suas atitudes não falam. Aí eu pergunto, então por que diz que aceitou Jesus se não permite que Jesus faça a devida mudança? As pessoas dizem, eu nasci assim, eu sou assim, e que a sociedade me aceite. Não é bem assim que funciona, né? Então a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar para nosso interior e ver como nós tratamos. E tem aquela ideia, aquele ditado que diz, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Como é que você quer ser tratado? Então comece a tratar os outros assim. E se você não é, como Jesus ensinou, mostre o outro lado da moeda, o outro lado da história, como é que realmente deve se portar em qualquer tipo de situação. Porque se somos realmente cristãos e queremos ser semelhantes a Jesus, devemos andar, devemos fazer, devemos olhar, devemos falar exatamente como Jesus também. Por isso que precisamos muito da sua graça. Ele nos deu o Espírito Santo para nós exatamente isso, para que, como no verso 7, que sejamos justificados por graça e a gente se torne seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora a gente vai herdar somente a questão da nova terra, o céu. Não é só disso, mas herdeiros também do caráter de Cristo. Herdeiros também da justiça divina, do comportamento que é semelhante ao de Cristo. Olha só que ponto importante, que é o que? É o verso 7, né? Então, por que ter uma boa conduta? Por que eu tenho que mostrar e demonstrar uma conduta cristã? O que isso tem de bom para mim, né? O verso 7 responde, a fim de que, justificado pela sua graça, a gente se torne herdeiros, tendo a esperança na vida eterna. Então aqui, para que eu tenho que ser um bom cristão, uma boa cristã? Para ter a vida eterna, né? Isso se encaixa muito bem com o que Jesus fala em Mateus capítulo 18, verso 3 e 4, né? Que ele fala, eu lhe asseguro que a não ser que vocês se convertam e tornem-se como crianças. Então Jesus aqui ele usa uma ilustração, né? E fala que, uma ilustração não, praticamente literalmente de que o ser humano tem que ser puro como uma criança, né? Não tem que ter justamente essas características que Paulo fala para ti aqui no verso 3, de viver enganando, ser desobediente, ingrato, viver na maldade, inveja. Praticamente criança não tem isso, né? Criança é um ser puro. Então Jesus disse que nós também precisamos ser puros como uma criança. E assim a minha conduta, a minha vida vai sendo transformada por Jesus Cristo para que eu tenha a vida eterna. Será, Lélia, se é possível ir para o céu com uma conduta não cristã? Não, né? Porque é exatamente isso. Olha, quando até Paulo fala aqui, eu acho uma coisa interessante é que ele diz que essa é a nossa herança. Então nós somos herdeiros de Cristo. A gente pensa muito só em questão material, né? Tem aquele pai que é rico e deixou a herança para o filho. Mas acima de tudo, acima do que qualquer riqueza material, essa herança é o caráter de Jesus, ou seja, você vai herdar de mim isso aqui. Isso o quê? O caráter, a justiça, a graça de Deus, tá? Então vocês são herdeiros, serão seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então você vai herdar a vida eterna, sim, mas acima de tudo, para herdar a vida eterna, você precisa herdar o caráter de Cristo. Então não adianta atropelar as coisas. Você só querer a vida eterna e viver do jeito que quer. Tem que ter as duas coisas. Para você herdar a vida eterna, você precisa primeiro herdar o caráter de Jesus. Tá que nem a história do filho pródigo, né? Então, ele queria sua parte na herança, gastou tudo, e aí depois ficou onde? Comendo junto com os porcos, né? Então, mais que ele queria, que ele deveria herdar do pai, o caráter do pai. Era o pai, o amor do pai, a abnegação do pai. Então isso é muito importante. Então, gente, vamos olhar mais para Jesus, para suas atitudes, para seu caráter e sermos mais semelhantes a ele. E aí sim a gente herda muito mais do que a gente imagina. Certinho? Continuando,
o versículo 8 até o versículo 11. Paulo dá mais detalhes sobre isso. Olha, ele diz, versículo 8: fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Me fez lembrar um ditado que as pessoas dizem, falando sobre esse negócio de herança, e que essa palavra realmente, como ele diz, é verdadeira. Então, você deve praticar boas obras. Aí tem aquele ditado que diz assim, fulano puxou a ciclana, o filho puxou o pai, o gênio, o jeito, essa teimosia, coisa do tipo. E aqui, Paulo está dizendo mais ou menos isso. Então, o que nós estamos, de fato, mostrando a quem nós, como diz no ditado popular, estamos puxando, parecendo. Você se parece com quem? Ele disse, essa é a palavra fiel, eu estou dizendo a vocês, que essas coisas, eu estou fazendo uma afirmação de maneira confiante de que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então, essas coisas são excelentes e proveitosas para o homem. Então, é aquela coisa, fulano é tão bondoso, é porque puxou o pai. Fulano é tão bondoso, é porque puxou a mãe. Então, por que nós também não praticamos essas boas obras? Sejamos bondosos, gentis, porque também puxamos, né? Parecemos com o pai. E uma das coisas, né, que ele fala, que você seja assim, pare de evitar discussões insensatas, uma conversa que não tem sentido, ou querendo ganhar uma discussão, tá? Falando sobre genealogia, contendas, coloca em debate, né? Bota a lei ali, não, a lei é isso, a lei é aquilo outro, porque não tem utilidade, é tudo fútil. O mais importante, gente, é nós nos assemelharmos a Cristo Jesus, tá? E hoje, como eu já mencionei umas vezes em outros programas, que tem essa modinha hoje, né? E que as pessoas estão lá, aí tem aquelas que querem discutir com uma roda de 30 pessoas, aí vai falar sobre gênero, sobre aborto, sobre cristianismo, mas ali gera uma certa discussão, uma certa hostilidade entre as pessoas. E a gente vê que muitas vezes causa até violência. É isso que Paulo está dizendo, gente, evita essas coisas, porque pode gerar muita coisa. Então a gente vê que isso acontece muito na sociedade. Justamente, né? Porque essas contendas, né, tem até um embasamento até histórico, né? Porque veja, no verso 8 ele fala, fiel é esta palavra, ou seja, olha Tito, o que eu estou falando é muito verdadeiro, é muito correto. Pratique, né? Ensino isso também. Então, lembrando, né, só recapitulando um pouco, que a ideia de Paulo aqui para Tito é que ele discipulasse outros líderes também, para que liderassem, né, outras pessoas, a igreja até mesmo, né? Então Paulo ensinou Tito e Tito teve que ensinar para muitas pessoas, né, como liderar e se tornar líderes, né? Então veja, no verso 8 ele fala que isso é categoricamente essas coisas para aqueles que creem, né, que se empenhem na prática de boas obras. Então Paulo está dizendo para Tito, olha Tito, ensine as pessoas que você está ensinando que fazer boas obras é muito bom e é importante. Mas é o que salva? Não, né? De acordo com Efésios 2:8, pois a gente é salvo pela graça, né? Mas quando a gente ama a Cristo, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, as obras, ela vem em reconhecimento ao amor que Deus tem por nós, né? As obras, ela acalenta a nossa fé, ela esquenta e melhora a nossa fé, né? Então, quando você vai lá e dá um estudo bíblico, ajuda com a cesta básica ou de qualquer outra forma, aconselhando, conversando, sabe? Qualquer boa obra,
isso faz com que você tenha mais fé em Cristo, né? Isso te dá mais confiança em Deus, porque você está fazendo uma boa ação, assim como Cristo fez, né? E essa é algo bom e útil para o homem. Mas entre o verso 9, né, que fala evite conversas tolas, genealogias, né? Essa palavra genealogia, isso vem lá do Antigo Testamento, Lélia, sabia? Que era o quê? Quando Deus ali estipulou o santuário, tinha, né, o sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote podia ser qualquer um praticamente, desde que seja da tribo de Levi. Agora, o sumo sacerdote, ele só podia ser descendente de Arão. Então, quando era passado de descendente em descendente, eles ficavam perguntando: você é filho de quem? O seu avô quem é? O seu bisavô quem é? Eles só queriam saber a genealogia, né? A árvore genealógica dos pais e tal, se fosse ali descendente de Arão, e ficava perguntando, tentava, sabe, ver o passado do indivíduo para ver se ele era uma boa pessoa. Se ele fosse uma genealogia riquíssima, nossa, era exaltado lá em cima, mas se não fosse, deixa pra lá, sabe? Mas tinha também sobre contenda sobre a lei. Nossa, você guarda a lei, né? Ou não guarda? Porque isso tinha muita discussão ali em Gálatas capítulo 2, né? Que ali os judeus, eles acreditavam que os gentios tinham que aceitar a circuncisão para serem judeus e cristãos, né? E Paulo foi contra isso, e até aqui na cidade também, que Tito estava, era a mesma coisa, que era Creta, né? Então veja, muitas pessoas só estavam interessadas na vida e nas obras que as pessoas estavam fazendo. Esse aqui é o ponto, né, do verso 9. Ou seja, estava querendo dizer, você é salvo pelas obras, faça o que é certo, aí você vai ser salvo. Aí, se a gente pensar dessa forma, então para que Jesus? Para que um Salvador, não é? Então as obras, elas andam de mão dada sim para aquele que é cristão, mas não para obter a salvação. Então eles se mantinham muito nessa questão da lei. Lembrando, gente, que essa lei aqui, por favor, entendam, não é a lei dos 10 mandamentos, mas é a lei que os próprios escribas, fariseus e os judeus faziam para si mesmos, que nem no caso da circuncisão. Era a lei que eles inventaram e disseram que todo homem deveria ser circuncidado. Se não fosse, então estava condenado. Aí hoje em dia, não é nem a circuncisão, mas se você não fizer isso e isso que a igreja manda, que o presbítero manda, que o padre manda, que o pastor manda, aí você já está sendo condenado. Então é esse tipo de lei que o próprio ser humano cria, inventa e coloca como doutrina, mas não tem base bíblica, tá? Então é isso que Paulo está dizendo, tá? Para a gente evitar esses tipos de coisas e evitar essas facções. Faccioso quer dizer aquele homem que procura briga, discussão, que quer sempre ser o dono da verdade, ou até mesmo a dona da verdade, tá? Mas sabe que essa pessoa que insiste nisso, como ele diz no verso 11, ela já está pervertida, ou seja, ela está com a mente cauterizada. Ela vive pecando por si mesma e já está condenada. Então, por isso que ele disse, você vai, fala uma vez, você fala 2 vezes, tem testemunha, e se essa pessoa não quer mudar, ele disse, então, rejeite. Como Jesus disse, então agora é o jeito, bater a poeira dos pés, porque Deus respeita o livre-arbítrio e a escolha de cada um, mas nós devemos fazer a nossa parte, evitar essas contendas, evitar essas discussões, procurar fazer o que é certo e seguir a Bíblia exatamente como ela rege. Se essas leis, se tem ideias que você vê que está sendo promulgada em sua igreja, analise bem, está baseado na Bíblia? Está baseado no que Deus realmente falou? Ou foi o líder religioso que lhe ensinou e promulga isso? Se você não fizer, você pode estar condenado. Eu já visitei algumas igrejas que diziam que se você não fizesse tal coisa, você já era condenado. Se você não usasse isso, você já estaria condenado. Não é assim que funciona. Só quem deve decidir quem está salvo ou não é Cristo Jesus e ponto final. E nós devemos obedecê-lo. Isso mesmo. Porque veja, imagina que vai chegar um pregador super importante na sua igreja, né? E você vê aquele irmão falando, de onde esse irmão vem? De quem é a linhagem dele? Quem são os pais dele? Os pais dele pregam, os avós pregam, os bisavós, os tataravós pregam também, né? Ele é de Deus. E era isso que estava acontecendo também, né?
E Tito diz, olha, essas pessoas que ficam discutindo, que ficam tendo conversas inúteis e sem valor, advirta ele, né, uma vez, 2 vezes, vá lá, converse com todo carinho. Mas se essa pessoa ainda continua, rejeite-o, né? Mas lembrando que esse rejeitar não é abandonar e nunca mais visitar, sabe? Aqui entra um propósito aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 14, né? Vai lá, conversa, né? E vê se ele quer mudar. Se ele mudar, se ele se tornar bom, né? Abandonar tudo isso. Amém, glória a Deus, né? Mas se ele continuar fazendo essas brigas, essas discussões e tudo mais, tira ele um pouco da igreja, né? Afasta ele um pouco, que é aquela história, né? De uma fruta não contaminar as outras, né? Mas mesmo assim, reúne alguns irmãos, vai lá, visita, sabe? Rejeite-o, mas não rejeite-o totalmente, entende? De não abandonar, mas fica o irmão lá visitando, acompanhando e tal, né? Esse é o princípio, né? Porque se essa pessoa continuar pervertendo, ela por si mesma já está condenada. Então, resumindo, por exemplo, tem um líder de igreja que quer promulgar suas próprias leis, seus próprios dogmas, e seu ego está ali acima de qualquer coisa para a igreja, e ele tem que colocar suas leis e todo mundo tem que obedecer. Aí toda a igreja diz, olha, a Bíblia diz assim, ele diz, não, eu quero que seja assim, é o eu-achismo. Aí você fala. Aí o que você vai fazer? Você já não coloca mais essa pessoa como liderança. Mas continue sim orando com essa pessoa, sendo amigo dessa pessoa, mas essa pessoa então ela não serve para liderar o povo. Então Paulo está dizendo, você tem que rejeitar às vezes o que essa pessoa está falando, mas não rejeita a pessoa em si. Você rejeita as ideias dela, mas não rejeita essa pessoa em si, porque às vezes essa pessoa precisa mais de oração, de uma ajuda, de um encaminhamento espiritual. Mas tem que tomar cuidado porque muitas vezes esses líderes religiosos que têm essas ideias fixas, essa mente cauterizada, pode levar muita ovelha a se perder. Exato, isso mesmo. Menina, a coisa é séria, né, gente? Vamos finalizar aqui com os últimos versos, né, na carta de Tito. Muito bom esses conselhos de Paulo. Agora do versículo 12 até o último, 15, Paulo fala as recomendações particulares e faz as suas saudações finais e deixa a sua bênção final para Tito e também para nós. Vamos lá? Acompanhe comigo os versículos 12 até o 15, quando ele diz: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Finalizando, Paulo diz: pratique. Disse tudo, já falei para você como que é que deve se comportar a sociedade, a igreja, os membros da igreja, como deve se comportar. Agora, pratique. Então podemos perceber, né, que praticamente todas as cartas finais aqui de Paulo tem sempre algo parecido, né? Ele sempre falando em saudação, ele sempre ali citando seus amados irmãos, né? Sempre dando aquela lembrança de que, olha, irmão, eu estou com você, sabe? E isso eu acho magnífico, né? Paulo sempre termina ali anunciando eles. E podemos aqui analisar um novo irmão, né? A gente já viu aqui no verso 12 que Tíquico, né? Tem Ártemas ou Tíquico, né? A mesma variação de nome, né? Tíquico foi citado lá em Colossenses, né? Capítulo 4, verso 7. Lembrando que o seu nome significa sucesso, né? Ou sorte. Ele é enviado a Colossenses para informar sobre a situação de Paulo e encorajar os crentes de lá, né? E ele levou as cartas de Colossos, né? E Éfeso. Então, grande amigo de Paulo era Tíquico, né? Faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, uma outra cidade, né? Nicópolis é a mesma cidade, o mesmo nome de Emaús, sabia?
povoado lá da Palestina, né, localizado a 30 quilômetros de Jerusalém. E eu acho que você conhece a história de Emaús ali em Lucas 24, verso 13, né? Que Jesus aparece aos homens ali na estrada de Emaús. É uma história muito bonita, né? Você pode ver depois. No verso 13, né? Providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas. Olha só, outro amigo de Paulo aqui. Quem era Zenas? Zenas, ele viajava com Apolo, né? Outro amigo de Paulo também citado lá em Atos. E ele era também considerado um dos 70 discípulos de Jesus. Fala aqui que ele era jurista, né? Ou seja, ele era mestre no conhecimento das escrituras, né? Ele sabia ali tanto as escrituras, tanto também a Torá também, né? Ele tinha esse conhecimento. E quanto aos nossos, né? Que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. E como você falou, né? Aqui está o resumo, né? Do capítulo 3 também, né? De praticar as boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos, né? Não fique sem fazer nada, né? E no verso 15, aquela saudação de Paulo que é sempre bonita. Muito bem, então não adianta você ser cristão só na teoria, tem que praticar. Até Tiago fala isso, né? Que a gente engana a si mesmo se a gente só for na teoria. Eu sou cristão, mas eu sou cristão só dentro da igreja. Aí fora da igreja você não dá o alimento, não dá uma roupa, não dá um estudo bíblico, não vai fazer uma visita, não faz uma oração. A gente tem que fazer como Jesus fez. Jesus visitava, Jesus orava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus saía pregando para tudo quanto era lugar. E isso então, as suas atitudes. Então a gente não pode ser só aquele cristão que está dentro da igreja sentado, no confortável e só ouvindo, né, e recebendo. Não, você tem que sair, tem que falar, ou seja, praticar. E para você praticar as boas obras, você tem que seguir os conselhos de Paulo a ter uma boa conduta e um bom comportamento. Aí sim é um exemplo de um bom cristão, sempre dependendo de Deus para o falar, o andar, o se vestir, o se comportar, o pregar, o se doar, e o trabalhar, tudo baseado no exemplo de Cristo. Então, irmãos, finalizo aqui a carta de Tito, né, dizendo para você que é uma carta muito importante, né, para você que, por exemplo, vai viajar para outra cidade para ensinar a como discipular, você quer ensinar outras pessoas a serem líderes, né? Leia a carta de Tito, porque ali você vai perceber de como Tito, né, ele é muito ensinado por Paulo, e Tito agora passa essa mensagem adiante, né? Lembrando que lá no capítulo 1 a gente falou que ele foi para Corinto ali no caso, reconciliar muitos irmãos que estavam ali brigados. Ele também foi para a Creta, né? E ele organizou ali a liderança da igreja. E ele também foi para Dalmácia, provavelmente assim para pregar, né? Então veja Tito assim como um grande missionário, né? Se você tem essa vontade de ser um missionário, sair daqui de Santa Cruz, ir para outras regiões, pregar, ser líder e ensinar as pessoas a serem líder, pega o exemplo de Tito, né? Leia a carta de Tito, porque ela tem grandes bênçãos para você e para a sua vida, né? Isso que a gente aprendeu com a carta de Tito aqui nesses 3 capítulos. Muito bem, falando em essa questão de boas obras, né, Wanda? A gente lembra, mais uma vez nós estamos finalizando o programa, que o louvor, a noite de louvor que vai acontecer aqui na cidade de Santa Cruz, vai ser sábado que vem, dia 25 de outubro, a partir das 19 horas, na Praça da Academia da cidade, vai ter aquela noite de louvor. E essas pessoas que vão estar cantando são justamente aquelas pessoas que um dia também estiveram afastadas de Jesus. Lá você vai perceber que tiveram pessoas que antes cantavam para o mundo, cantavam para pessoas, exaltavam, estavam nos lugares aí cantando forró e dentre outros ritmos mundanos, e hoje estão louvando a Deus. Então aí a prova de que aquele que aceita Jesus permite ser transformado, as suas obras agora também é diferente, não é verdade? Então participe você também, que você é convidado especial. Falando agora em especialidade de palavra, é claro, nós vamos convidar o pastor Michel Soborges para fazer aquele resumo geral, para ficar bem frisado, e logo em seguida nós vamos ouvir Melissa Barcelos com a música É Tempo. É tempo de quê? Escute a música e responda para você mesmo. Voltamos já já.
Olá, tudo bem? Chegamos ao fim de mais uma carta de Paulo, Tito, capítulo 3, e amanhã vamos estudar a interessante carta de Paulo a Filemon. Aqui no capítulo 3, começa dizendo que devemos ser obedientes às autoridades, desde que essas autoridades, ou desde que essa obediência, evidentemente, não nos obrigue a desobedecer a Deus. Estejam sempre prontos a fazer o bem, ou o que é bom, diz o apóstolo Paulo no verso 1 também. Sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Verso 2, o maior desafio do cristão é mostrar sempre verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Isso só realmente com uma convivência com Cristo, aquele que disse, venham a mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão, a submissão não nos são naturais, mas quando andamos com Cristo e pedimos que Ele nos ajude, isso é possível. Só poderemos mostrar mansidão se andarmos realmente com aquele que é manso e humilde de coração. Verso 3. Os insensatos e desobedientes vivem escravizados pelas paixões e pelos prazeres, pela maldade e a inveja, diz aqui o apóstolo Paulo. Os desobedientes se consideram livres, mas na verdade são os verdadeiros escravos. Porque Jesus mesmo diz em João 8,32 que é a verdade que liberta. Somente somos livres quando andamos no Deus da verdade, naquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Liberdade verdadeira só existe em Jesus. Aqueles que vivem na prática do pecado são verdadeiros escravos e precisam de libertação. Verso 3 ainda diz, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Graças a Deus então por essa libertação. Verso 5, somos salvos pela misericórdia de Deus, não por nossa justiça, jamais. E o Espírito Santo que nos lava, é Ele quem nos lava e nos regenera para uma nova vida. Verso 7. Justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros e temos a esperança da vida eterna. Graças a Deus. O verso 9 traz um conselho muito importante, evite controvérsias tolas, discussões e contendas. Por quê? Porque isso não leva a nada. Um bom diálogo, isso sim, é proveitoso, mas contendas, discussões, isso realmente, como diz o apóstolo Paulo, deve ser evitado. Verso 9, a lei, ou seja, a palavra, não se discute, se vive, se pratica. Verso 10, rejeite os que provocam discussões, divisão e contenda. Essa obra é do diabo. Quem causa confusão na igreja está em pecado, diz o apóstolo Paulo, tem a mente pervertida. Aquele que realmente anda com Deus não vai causar confusão na igreja, não vai causar controvérsia, essa pessoa vai querer edificar a igreja, vai querer abençoar os irmãos de fé, vai querer realmente fazer com que a igreja seja um ambiente de paz, de crescimento, de cura, de restauração. Verso 14, aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Esse é um aprendizado constante na escola de Jesus. Dedicar-se sempre a boas obras. E finalmente o verso 15 termina com aquela saudação típica do apóstolo Paulo, a graça seja com todos vocês. Amém. Mais um texto, mais uma carta que termina com o desejo do apóstolo inspirado de que vivamos na graça, sob a graça de Cristo, porque é disso que precisamos, de salvação e de dotação do alto para que vivamos os princípios que são apresentados aqui nesses textos inspirados. Que Deus o abençoe e que você coloque em prática, pelo poder de Deus, todos os conselhos que foram dados aqui nesses 3 capítulos da carta de Paulo a Tito, e que prossigamos no estudo, no conhecimento das verdades que têm sido apresentadas pelo apóstolo em suas epístolas. Amanhã, Filemon, uma carta bonita que realmente tem muito a nos revelar. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, sob a luz que vem da palavra de Deus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará.
Quantas vezes você já parou pra olhar o mundo ao seu redor e ver as coisas que machucam o coração? Será que você só se preocupou em cuidar do seu exterior e esqueceu de dar valor para aquilo que Deus deixou? Alguém pra cuidar nós temos num lugar aqui, e só falta um ombro amigo pra fazê-lo feliz. É tempo de amar, é tempo de servir, é tempo de escutar, é tempo de doar, é tempo de escolher, é tempo de abraçar, é tempo de ajudar, é tempo. Chegou a hora de partir o pão, chegou a hora de dar de beber, chegou a hora de agasalhar. O mundo corre contra o tempo, pois as portas lá do céu se fecharão. Ao mundo com urgência nós devemos falar que é tempo de amar, é tempo de servir, é tempo de escutar, é tempo de doar, é tempo de escolher, é tempo de abraçar, é tempo de ajudar, é tempo. É tempo de amar, amar, é tempo de servir. Eu quero servir. É tempo de escutar, escutar. É tempo de doar, tempo de doar. É tempo de escolher, escolher agora. É tempo de abraçar, abraçar. É tempo de ajudar. É tempo. Tempo de amar, é tempo. Muito bem, é tempo, gente, que música perfeita, é tempo de praticarmos exatamente tudo que a música falou e o que Paulo também falou. E é tempo também de você aceitar o nosso convite, não somente para entrar em contato conosco, mas para, lembrando, você comparecer lá na praça da Academia da cidade de Santa Cruz, onde vai ter uma noite de louvor
ao nosso Deus, tá? 25 de outubro, próximo sábado, às 19 horas. Você lembra de Tico de Geracina? Pois é, ele vai estar lá. Hoje ele toca para Deus e para Jesus. Outros que tocavam piseiro, outros que tocavam forró, foram pessoas transformadas e que hoje estão louvando a Deus. Então compareça lá, que a pessoa que quando realmente aceita Jesus, ela se permite ser transformada por Ele e as suas ações agora é para Deus. Então não perca esse grande evento que você é convidado especial e gratuitamente. Deus abençoe você, sua família. Desde já desejo um ótimo sábado, um excelente final de semana. Estaremos na próxima sexta-feira estudando o livro de Filemon, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Compareça lá à noite de louvores, que vai ser uma bênção para você e sua família, pode ter certeza. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo. Nos ajuda, Pai, a ter uma conduta cristã conforme os teus princípios, Pai. Nos ajuda, nos guia. Abençoe essa casa, essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte Jesus, que é o pão da vida. Conduza essa família aos teus caminhos, Pai, que ela seja transformada e renovada. E abençoe a noite de louvores. Abençoe os cantores, cada pessoa que estará lá para ouvir a tua programação, que seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.